Opa, gente. Bom, então esse vídeo aqui ele é muito interessante, por quê? Porque o conteúdo vai ser... Eu já vou direto aos fatos, vocês já me conhecem. Não que eu normalmente comece com alguma apresentação, mas eu não chego com conteúdo seco, por quê? Porque o cérebro, ele tem uma capacidade de absorver melhor os conteúdos que eles são entregues quando ele é ambientado, quando há uma contextualização. Por isso eu não gosto de começar seco. Agora eu ia começar seco, mas não comecei, tá vendo? Eu comecei explicando como o cérebro gosta. É sempre bom tu começar a introduzir, sempre contextualizar. Ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações. Esse aqui é um conteúdo que eu já passei uma vez e tô revisando ele. Eu revisei ele, né? Assisti aula de novo, fiz algumas questões novamente. Notei que eu precisava revisar. E aí, nada melhor que olhar vídeo aula, fazer questões e depois explicar o conteúdo. Se eu realmente sou professora do conteúdo, tem que ter, né? Se eu realmente domino o conteúdo, tem que ser professora dele. Não tem que ter a capacidade máxima, que é a capacidade máxima de domínio sobre um conteúdo, que é, além de eu saber todas as minúcias, todas as entranhas, toda a arquitetura macro, e também como ela é simplificada, ou seja, falar o que eu conheço de maneira simplificada, ou seja, como se eu tivesse 5 anos. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Enfim, se eu domino o conteúdo a tal ponto, ou seja, o ponto máximo, eu tenho que ser capaz de repassar ele, eu tenho que ser capaz de botar ele, transformar ele em algo tangível a quase qualquer pessoa, né? Então, por exemplo, tem uma coisa em inglês que se chama assim, ó, explain, é assim, ó, explain. Eu acho que é assim. Ah, não tem esse assim. Explain me. Like I'm 5. Que é, explique-me como se eu tivesse 5 anos. Aí você vai me dizer, não entendi. Me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. Me explica da forma mais simples possível. E foi assim que eu consegui aprender, por exemplo, botânica. Eu mandava um comando pro ChatGPT, ele me explicava, eu pedia pra ele fazer relações com o Enem, eu pedia pra ele me explicar como se eu tivesse 5 anos, eu pedia pra ele me explicar a etimologia de algumas palavras pra me ajudar a decorar elas mais. E aí no final eu dizia, faça isso pra todos os outros subtópicos que eu vou te guiando. E aí ele ia me explicando, ia fazendo todo quanto tipo de conexão. E botânica ficou muito bem na minha cabeça. Que pena que não caiu nesse Enem, né, galera? Uma tristeza, né? Eu gastei tanto tempo estudando botânica, se eu soubesse que não cairia. Enfim, né, mas... Ok, porque era uma tendência cair botânica, né? Pelo menos uma questãozinha, alguma virgulinha de botânica era comum. Então vamos para o tema propriamente dito, que é sistema imunológico. Então vamos lá. Sistema. Tenha calma. Imunológico. Imunológico. O que falaremos sobre esse sistema aqui? Cara, eu me importo muito com a estética, principalmente porque eu sei que vai ficar gravado no vídeo. Tenham paciência comigo, por favor. Pronto, foi. Pra mim assim ficou melhorzinho, mais ajustado. Bom, o que é? Só deixa eu fazer aqui um pouquinho de ajuste. Pronto, né? Tava muito escuro. Ajustei aqui a iluminação. Ok. Por favor, galera, permita-me ambientalizar vocês sobre o sistema imunológico. O que é? A primeira coisa é tudo aquilo que... 2 pontos. Não precisava de 2 pontos, mas tá. Neutraliza. Detecta, ou seja, tem que perceber, né? Eu fiz na ordem errada. Primeiro é detectar, né? Depois é neutralizar. Então, identifica. Aí sim, neutraliza. Neutralizar, tá, gente? Quando eu digo esse termo neutralizar, por exemplo, não é, não, pô, estamos aqui em bandeira de paz, ou então somos neutros, não temos muito bem lado, estamos aqui para reduzir as diferenças, o conflito. Não, neutralizar pode ser, por exemplo, chegar e te atacar uma bomba. Eu tô neutralizando o inimigo. Neutralizar é isso. Quando você, olha isso, quando você é uma parte de fora e você vai neutralizar um conflito, você tenta afagar os ânimos, você tenta fazer alguma coisa que caminhe pra pacificação. Só que se você é uma das partes integrantes do conflito, se você é, por exemplo, o cara que tá sendo atacado, neutralizar é justamente atacar. Neutralizar é justamente matar o teu inimigo, né? Então, neutralizar é uma proteção, tá? E protege aqui, ó. Protege. Né? Dá pra dizer que protege, ataca. E memoriza. Memorizar também faz parte, memoriza. Pronto, atacar e memorizar. Você precisa estar preparado para uma próxima vez. Então, se teu inimigo te traiu uma vez, tu não vai fazer com que ele te traia a segunda vez. Tu agora eu tô ciente que esse safado aqui, ele finge que vai fazer um acordo comigo. Eu vou dar aqui um exemplo de geopolítica entre Rússia e Estados Unidos. Vamos supor que os Estados Unidos, eles cheguem assim pra Rússia e digam, gente, calma, é a parte introdutória, é a parte embrionária. Você precisa ter muito bem isso aqui contextualizado. Não tá sendo divagação demais. Vai por mim, não está sendo. Quem assiste minhas outras aulas vê que, quando vê, tu tá super avançado no conteúdo, sendo que tu nem percebeu o avanço o progresso desse avanço, né? A complexidade com que tu já tá capaz de lidar com as questões. Por quê? Justamente porque eu vou sempre pavimentando muito bem. Essa é a parte principal, por isso presta bastante atenção. A parte que eu pavimento o caminho imaginário sobre o sistema imunológico na tua cabeça. Então imagina os Estados Unidos e a União Soviética. E aí os Estados Unidos, ele vai lá e diz assim, União Soviética, vamos fazer um acordo de paz. Faça um tratado em que tu tem que tirar todas as bombas nucleares, todas as armas nucleares do teu país e eu tiro aqui do meu. Ou então mesmo, não produziremos mais, não vamos incentivar mais esse tipo de tecnologia nos nossos territórios. Aí tu vai lá e tu cumpre com o teu acordo, esperando algo mútuo, né? Esperando
uma atitude não unilateral, mas uma atitude bilateral, né? Ou seja, ambos envolvidos nisso. E aí quando tu vê, ele te traiu, porque ele não tirou nenhuma das bombas dele, tu tirou 50% do teu armamento bélico, químico, nocivo, explosivo, devassalador, enfim. E aí tu perdeu 50% de tudo aquilo que tu tinha. E ele continua com 100%. E aí tu, é seu safado, então tá. No próximo acordo que tu fizer, tu não vai cumprir com a outra parte. Tudo bem que o outro lado provavelmente, né, pelo histórico, também não cumprir com a própria parte. Mas tu vai sempre com receio, tu vai sempre com o pé atrás, uma vez que, o quê? Tu tem uma memória, tu criou uma memória daquele esquema, daquela artimanha que ele usou de ataque, pra te atacar, né? Então essa parte aqui da memória, ela não é eterna, mas ela não é inata. Como assim inata? Por exemplo, os Estados Unidos, eles não sabiam que a União Soviética ia trair eles, porque se soubesse, não teria feito acordo. Ninguém faz um acordo esperando que vai ser traído. Ninguém acha que vai ser traído. Tá bom, tu pode me dizer que pontualmente a pessoa pode acreditar, mas via de regra, não, porque a traição, ela envolve a quebra de confiança, e só tem como ser traído se tu confiou, né? Enfim, e geralmente quando tu confia, tu não tá esperando que isso vá acontecer, né? Que a pessoa vai usar e abusar da tua confiança. Ok, o ponto é, não, na verdade é um agente duplo. Tá bom, galera, deixa um pouco a ficção de lado. Agora vamos focar um pouco na materialidade. O que seria os Estados Unidos? Ele não sabia de premeditado que uma das artimanhas da União Soviética, que atualmente é só a Rússia, né? Se desmanchou a União Soviética desde o fim da Guerra Fria, mas enfim, que uma das artimanhas do inimigo dele era, por exemplo, mentir. Ele não sabia, ele caiu na mentira, ele caiu na artimanha. Então, se ele não sabia, e agora ele sabe, essa imunidade que ele tem, esse ataque, essa defesa, esse exército que ele tem contra o inimigo, contra aquele inimigo em específico, qual é que é o inimigo, qual é que é a proteína, qual é que é o vírus que tá atacando ele, é a União Soviética. Então, perfeito. Como ele faz, olha isso, como é que essa memória, como é que esse ataque aqui ele é feito, como é que esse exército aqui é formado? Através do tempo, através da exposição, através justamente de tudo aquilo que não é inato, ou seja, de tudo aquilo que é adquirido ao longo da vida, que tem que passar pela experiência, que não é tu não nasce sabendo o que teu inimigo vai planejar. Mas a partir do momento em que tu, ao ter contato com ele, ao conhecer o jogo dele, ao ver as artimanhas que ele aplicou contigo, tu desenvolve um mecanismo de memória para as próximas vezes. Tu se torna mais apto a sofrer menos nos próximos ataques, uma vez que tu conhece o campo inimigo, tu conhece aonde estão as minas, tu tem mais ou menos uma noção do campo de batalha, tu não tá indo lutar contra algo que tu nem sequer sabe que é um inimigo, ou mesmo tu nem sequer sabe como ele funciona, né? Às vezes tu sabe que é um inimigo, tu detecta como um antígeno, mas não sabe qual é o mecanismo dele, tu não sabe identificar ele. Então, é complicado. Então, essa aqui é a parte da memorização. Então, identificar, neutralizar e memorizar, tá? E como o neutralizar foi com letra minúscula, isso me deu agonia, vou aumentar aqui a letra. Então, é tudo aquilo que identifica, neutraliza e memoriza. Isso é o sistema imunológico como um todo. Isso é o sistema imunológico global. E o que é o sistema imunológico, gente? É aquilo que te defende. Defende. Ou não. E esse ou não, tá? É a controvérsia. Eu vou até botar ou não. Por quê? Porque o teu sistema imunológico, ele trabalha pra te defender. Ele é teu exército. Isso daí não é uma analogia porca, não. É a melhor analogia que eu posso fazer. O teu sistema imunológico é o teu exército. É quem luta contra tudo aquilo que é de fora, tudo aquilo que é estrangeiro, tudo aquilo que quer te invadir. Luana, e se eu tiver... E também, olha que coisa linda. Imagine que dentro do teu país aconteceu uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Vamos supor que teu país está sendo... Dentro do teu próprio país tem alguns movimentos separatistas. Ou seja, estados não querem mais fazer parte de todo o Brasil. Ou, sei lá, o Rio Grande do Sul não quer fazer parte de todo o Brasil e quer se separar. Ou mesmo, tu tem algumas facções que estão tentando dominar certas regiões do teu estado. Tipo, algumas regiões lá do Rio de Janeiro, algumas regiões específicas, tem grupos de facção, como El Salvador estava sendo dominado por facções há um tempo atrás. E hoje em dia, apesar de ter desrespeitado muito os direitos humanos, é um dos países mais seguros, se não o mais seguro da América Latina, sendo que em uma época era o mais perigoso, né? Era absolutamente dominado por facção, pode sair na rua e perguntar pra qualquer pessoa, eles preferem viver numa ditadura do que sob comando, viver naquela ditadura que é um protótipo de ditadura, porque também tem meio que votação pra renovar a ditadura ou não, e a população até então decide renovar. Mas enfim, a gente não é falar sobre política propriamente dita, mas eu queria muito que vocês tentassem fazer quase como que fosse uma analogia sempre com o exército. Imagine, o teu corpo, ele não ataca só aquilo que é de fora, ele ataca principalmente aquilo que é de fora, principalmente o estrangeiro que quer te machucar, não o estrangeiro bonzinho, tá, gente? Tudo aquilo que não é próprio teu e que tá vindo aqui pra te machucar. Às vezes ele não consegue identificar que aquilo ali é uma coisa absolutamente inofensiva. Como, por exemplo, um grão de pólen. Se tu tem alergia a alguma coisa, significa a camarão, por exemplo, aquilo é absolutamente inofensivo. Só que todo o sistema imunológico, por alguma razão, ele detectou aquilo ali como algo que ele precisa atacar e aí ele vai atacar com todas as forças. Isso é alergia. Uma resposta do sistema imunológico, uma resposta imunológica exagerada. Exagerada. Por que exagerada? Sei lá, gente, às vezes tu nunca teve alergia a camarão e desenvolveu, também tem isso, mas às vezes são inúmeros fatores que dão origem a uma resposta imunológica exagerada ao fato de tu adquirir uma alergia propriamente dita. Mas tá bom, não é sobre alergia. Imagine que defende tudo aquilo que é fora do teu corpo, ou seja, tudo aquilo que tem um termo, que em inglês é muito bom, mas também tem em português, é a mesma coisa, inclusive, selfie. Selfie. Pensa assim, ó, quando tu tá falando que tu vai tirar uma selfie tua, ou mais selfie, tu tá lá e tu fala, no, this is not your, não, sei lá, tô ruim. I take a picture of myself. Eu tirei uma foto de mim mesmo. Ou eu tirei uma selfie, né? I take a selfie, sei lá, eu tirei uma foto. Eu tirei uma selfie, né? Uma foto de mim mesmo. Só que, cara, pensa comigo. Selfie é uma foto que tu tira, inclusive com a câmera frontal, sobre algo que vai se captar. Ou seja, vai captar quem tá tirando a foto. Ou seja, vai captar o próprio tirador da foto. Vai tirar uma foto de mim mesma, de mim própria. Se eu vou tirar uma foto, olha isso. Se é uma coisa própria, né? Se é uma coisa minha, que pertence a mim. Eu tô fazendo uma atitude que pertence a mim. Eu estou, né, fazendo uma referência a mim mesma.
Então, o que seria self? Ué, seria uma coisa que o corpo tá identificando como sendo do próprio corpo. Ele não identifica como algo estrangeiro, ele não identifica como um vírus que vem de fora, uma poeira que vem de fora, qualquer coisa que vem de fora, qualquer coisa que não seja do teu próprio corpo. Ele não identifica como uma coisa estrangeira ao teu corpo, uma coisa que ele precisa atacar. Isso daqui é self. Agora, o que é o não self? O não self é tudo aquilo que o teu corpo ele identifica. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu? Peraí, galera. Peraí, eu não vou pausar, eu não vou dar essa mancada. É só minha irmã que pegou recuperação e tem que ir pra escola. Aí vocês devem pensar, né, pô, tu não dá aula pra tua irmã, sua vagabunda. Não, ela que não quer ter aula comigo, ela que não quer aprender. Tá bom, vamos lá. Desculpa pelo palavrão, não gosto de falar palavrão no meio das minhas aulas e acabei falando aqui. Tá, então aquilo tudo que é self, é tudo aquilo que é próprio do teu corpo. Agora imagine que teu corpo, na verdade, ele vai pegar e ele vai fazer tudo aquilo que não é próprio do corpo. Ou seja, tem as coisas que são self, eles são próprias. Tá? Em inglês eles usam muito self, tipo, muito. Se você pegar qualquer livro que vai falar sobre sistema imunológico, mano, pode ser desde o livro mais fuleiro até o livro mais técnico, todos eles vão usar essa mesma expressão aqui, ó. Vou até escrever caso você encontre ela em algum livro de biologia inglês, ou algum tipo de expressão referente, né, algum tipo de revista científica, enfim, alguma expressão que se refira ao sistema imunológico, ou mesmo não ao sistema imunológico, mas ao corpo, né, a biologia, é isso aqui, ó, é essa palavra aqui, self, que é próprio do corpo. Tudo aquilo que é próprio, ele identifica como self. Tudo aquilo que é impróprio no sentido de não próprio, né, ou seja, que não é do próprio corpo, ele identifica como algo estrangeiro e ele vai atacar. Como assim tu tá me invadindo? Não tem problema tu ser um estrangeiro, desde que tu não me invada, desde que tu não venha querer se alocar dentro de mim. Isso daí é perigoso pra mim. Pá, é alerta vermelho, alerta vermelho. Agora, ou não. Imagine que você tem uma guerra civil acontecendo dentro do teu país. Seja porque o crime organizado tá tomando conta, seja porque tem um movimento separatista, enfim, uma guerra civil, seja uma guerra dentro do país. É a própria população contra a própria população. Isso também acontece dentro do teu sistema imunológico. Quando ele é falho, ele acaba atacando algo que é próprio do corpo. Como, por exemplo, vou dar aqui o exemplo mais famoso de todos, que é a diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. O que é a diabetes tipo 1? É quando o teu sistema imunológico, o teu sistema de ataque, ele vai lá e ataca quem? Quem é o escolhido, the choose one? Quem é que é o escolhido pra ser atacado? O teu pâncreas. Mais precisamente um negócio chamado ilhotas pancreáticas. E ilhotas, eu tava jogando stop e caiu I pra parte do corpo, eu não conseguia pensar em nada. Nada, absolutamente nada. Aí eu botei ilhotas pancreáticas. Aí disseram, para de mentir. Eu falei, pô, pesquisa, eu juro. Enfim, né? É sempre bom contextualizar com dinâmicas da vida pra ficar. Enfim, ilhotas pancreáticas. Ilhotas de Landiger, um negócio assim, ilhotas pancreáticas, ilhotas de Landiger. Eu falo pancreáticas que é muito mais fácil, né? Pancreáticas. Ali a gente tem dois tipos de célula, a célula alfa e a célula beta. Parece que a alfa vai ser pra insulina, né? Insulina é quem joga a glicose, ou seja, quem joga o açúcar, quem joga a energia dentro das tuas células, que tá no sangue, joga ela pra dentro das células, o açúcar, né? A energia pra dentro das células, para as células metabolizarem e fazerem uso dessa energia, né? Gastarem essa energia pra seu autossustento. E também do glucagon, que faz justamente a quebra do glicogênio, né? O glicogênio que fica armazenado aqui no teu fígado, além, obviamente, de jogar açúcar no sangue. É basicamente isso. Joga açúcar no sangue, pelo amor de Deus, tá bom? Então, isso aqui são as ilhotas pancreáticas. Pensa assim, temos as células beta e as células alfa. As células alfa parecem ser a insulina, né? Pô, que vai jogar pra dentro da célula. Não, as células alfas, eu sempre memorizei assim, ó, Gabi. Por que Gabi? Além de ser um nome que eu acho muito bonito, né, Gabriela? É um nome que eu daria pra minha filha, só pra poder chamar ela de Gabi. Eu acho um apelido muito fofo, Gabi. Mas enfim, olha isso, Gabi. G de glucagon e A de alfa. Então, o glucagon é produzido pelas células alfa. E as células beta produzem a insulina, Gabi. Legal, né? Tá bom. O ponto é, nas ilhotas pancreáticas você tem as tuas células beta que vão produzir a insulina. Imagine que essas células beta, ou seja, você tem o teu pâncreas. Teu pâncreas ele fica mais ou menos localizado por aqui, tá? Nessa fração aqui. Tu tem o teu pâncreas. Cara, isso aqui é muito da hora. Tu tem o teu pâncreas ali no teu corpo, ó, vou desenhar aqui um ser humano, pá. E aí tu tá com o teu pâncreas aqui. Poxa, galera, imagine que tem aqui as ilhotas pancreáticas e aqui fica uma região de células beta. Só que o teu corpo ele acabou identificando que nessas células beta ele tem sei lá, isso aqui, ó, nessas células beta. Elas têm um tracinho vermelho pra fora. Um tracinho vermelho pra fora. É uma característica própria de células beta, não tem problema. Não é verdade, eu tô dando uma suposição, um cenário hipotético. Ou seja, células beta elas têm características que são só delas dentro do corpo. E o corpo disse, ei, isso aqui não é nosso. Mas é claro que é nosso. Tá dentro do nosso corpo. Não é nosso não. O que ele vai fazer? Vai atacar. Isso aqui é uma doença autoimune, que é quando o teu sistema imunológico se ataca. Ataca alguma coisa do próprio corpo. Então ele viu, opa, isso aqui não é do corpo. Um tracinho vermelho? Que babaquice é essa? Isso não é do meu corpo. O que as suas células de defesa vão fazer? Aponta os canhões mirados pra ela e começa a atacar. Ataca, até que tu não tem mais células beta. Não tendo mais célula beta, tu não produz mais insulina. Não produzindo mais insulina, tu tem diabetes, ou seja, muito açúcar no sangue, dificuldade em fazer com que eles entrem pra dentro da célula. Antigamente a gente pegava o porco, a gente pegava o palmeirense, não, tô brincando, a gente pegava o porco e pegava as células do porco, a insulina do porco e injetava elas dentro do ser humano. É óbvio que isso era ruim, mas era ao menos uma forma de tu mitigar um pouco os danos que a diabetes, por falta de insulina, tinha, né? A diabetes tipo 1. Só que hoje em dia a gente tem, né, com técnica de DNA recombinante, a gente consegue fazer uma insulina sintética, ou seja, dentro de laboratório, através de usar a maquinaria de uma bactéria, por exemplo. A gente diz, bactéria, produz a minha insulina. Ela, não quero. Não quer? Então eu vou jogar dentro do teu DNA o gene da insulina e tu vai ser obrigado a produzir. O teu ribossomo, ele é escravo. Ele vai virar escravo. Dá até pra dizer que isso aqui é uma relação ecológica do quê? De escravismo social.
que é basicamente escravidão social, tá? Escravismo social é uma relação ecológica em que um grupo, né, uma espécie, escraviza a outra, né? Dá até pra dizer que a gente tá escravizando o metabolismo de uma bactéria. Mas é isso que vírus faz com a gente, é isso que qualquer organismo faz com qualquer outro organismo. É uma coisa absolutamente natural, tá? Ah, Luana, então tu tá defendendo a escravidão? Não. A escravidão que aconteceu entre pessoas, entre membros de uma mesma espécie, ainda mais membros, poxa, todos eles dotados de almas, os únicos dotados de alma dentro desse universo de seres. Aí tu vai me dizer que eu tô defendendo. Que tô defendendo, mano? Relações ecológicas é uma coisa. A dinâmica que tu tem entre a sociedade é uma coisa, é outra coisa, é totalmente diferente, né? Pelo amor de Deus. Não vamos misturar lá com crá. Ok, então tu, olha isso, ok. Pô, vamos setar aqui que o teu corpo, via de regra, ele se defende do que não é próprio. Mas ele pode atacar uma coisa que é própria, por exemplo, esclerose múltipla, que é quando a tua baía de mielina, tu tem isso aqui, ó. Tu tem um neurônio. Isso aqui é basicamente um neurônio, tá? Aqui, você tem uma camada meio que gordurosa, um tecido gorduroso, tá? Que os impulsos elétricos, quando chegam aqui, eles recebem um caráter saltatório. Ou seja, por quê? Gordura, gente, você pode se decorar assim, ó. Gordura faz... Todas as vezes, gordura é um isolante. É isolante de tudo. É isolante térmico, Luana? Sim. É isolante mecânico? Sim. Quando tu cai, por conta da camada de gordura, você reduz o impacto que teu osso vai receber, né? Que a parte mais interna do teu corpo vai receber, que diminui a chance de tu ter uma fratura. Ah, Luana, eu pensei que na verdade fosse a densidade óssea. Também, gente, meu Deus, não é só um mecanismo, não sejamos reducionistas. Enfim, então, gordura, ela é um isolante mecânico, ela é um isolante térmico, ou seja, impede não, dificulta com que a temperatura dentro do meu corpo seja perdida pro ambiente, seja dissipada, me mantenha aquecido. Olha isso, me mantém aquecido através de um processo de isolamento, né? Não é que tem um motor dentro da minha gordura jogando isqueiro em cima de mim, né, me aquecendo. Não, quem me aquece são as minhas mitocôndrias, são outros processos, tá? Quem tá ali queimando combustível propriamente dito. A gordura, ela só faz uma camada que impede com que o calor que eu produzo saia de mim. E impede que o frio entre. Não, o frio não entra, é só calor que sai, beleza? Não perca esse... Tem algumas coisas que a gente vai revisando aqui de termologia junto, tá? De física junto. E ela também tem um caráter de isolante térmico, isolante mecânico e isolante elétrico. Ou seja, vai ter um impulso elétrico, chegou aqui, vai saltar. Esse caráter saltatório, que é a baía de mielina, que é uma camada de gordura que tem nos teus... Principalmente aqui, tá? Nesse tecido aqui nos neurônios do teu cérebro, tá? No teu tecido cinza, digamos assim. A parte mielinizada do teu sistema nervoso. Por quê? Por que isso aqui? Isso aqui, gente, não é que faz com que os teus neurônios, eles fluam mais rápido. Quer dizer, sim, claro, né? A corrente nervosa seja passada mais rápida. Claro que faz isso. Mas não é isso que... Ui, desculpa. Quer dizer, desculpa pra mim mesmo, o que é isso? Não é isso o principal caráter, porque se fosse apenas uma agilidade mental maior, tudo bem tu perder a baía de menino. Tá bom, obviamente vai ficar um pouco mais lesado, vai ficar um pouco mais lentinho, mas, poxa, não seria uma coisa, meu Deus, pô, esclerose múltipla, tu ouve o nome dessa doença, já fica com uma dor aqui no coração, que é isso? Não, galera, pelo amor de Deus, não é que é opcional, é um acessório, tu vai ficar um pouquinho mais rápido, tu vai ficar um pouquinho mais veloz, vai ter um raciocínio mais apurado, mais dinâmico que as outras pessoas, não, é simplesmente obrigatório. Tu morre se não tiver baía de mielina, ou seja, os teus neurônios mielinizados aqui na tua corrente nervosa central, por exemplo. Tu simplesmente morre, não é? Fica um pouco mais rápido. O que realmente dá velocidade pro teu raciocínio é caminhos alternativos que teu cérebro encontra pra poder mandar o impulso nervoso. Ou seja, ao invés de ele percorrer uma rota de 200 km, ele percorre uma rota de 100 km. Ou seja, ele vai fazer uma artimanha mais rápida. E como é que ele faz a artimanha mais rápida? Como é que ele descobre uma artimanha mais rápida? Exposição. Treino. Você fica mais forte, não apenas porque você tem mais fibras musculares. Toma o caráter do músculo. Não apenas porque você tem mais fibras musculares. Você fica mais forte também de toda vez se expor ao mesmo impulso elétrico pra fazer esse comando aqui de contrair, ó. Pei. Isso aqui é o que te deixa mais forte essencialmente, tá? Até porque você pode ser uma pessoa hiper forte, e forte no sentido de carregar muito peso, mas não ter muita fibra muscular, né? Não ter muito músculo propriamente dito, aparente, eu tô dizendo. Enfim, aparente e volume também. Quando eu digo aparente, não digo apenas o desenho, eu tô dizendo volume também. Às vezes é uma pessoa que parece... Tu não pagaria nada pra ela, ela é magrinha, ela não é nem gordinha, não é nada. Mas tem uma força, pô, considerável, tu não diria aquilo ali dela. Basicamente tem algumas pessoas muito fortonas, assim, na aparência, e... Né, não se expõe à prática de puxar peso, de pegar peso, simplesmente a força ela também é dada por uma questão, o teu músculo ele só contrai porque ele recebeu um choque elétrico. Choque elétrico de quem? Claro, obviamente tem os choques elétricos involuntários, mas quando é voluntário, foi um comando do teu sistema nervoso central, tá? Enfim, tá? E aí o que acontece? Se tu tem uma doença autoimune, tem células que acabam atacando aqui quem? A baía de mielina. E tu morre, tá? Tu tem esclerose múltipla, se ela não for tratada, tu morre. É uma condição absolutamente horrível, tá? Então eu tô querendo dizer, ou não, botando aqui essa condição, a doença celíaca, tá? O glúten. Tu não conseguir digerir o glúten, tu não tem aparato enzimático, né? Aparato vegetativo, eu ia falar. Ou digestivo, né? Digestivo para justamente degradar, né? Não é degradar propriamente dito, mas decompor o glúten a ponto dele ser metabolizado pelo teu corpo. Ele vai ficando lá, vai te deixando com diarreia, enfim, vai gerando até respostas inflamatórias, porque não é pra estar no teu corpo glúten. Na verdade, é pra estar no teu corpo glúten, só que melhor, se teu corpo ele fosse sem a doença celíaca, se teu corpo ele não tivesse essa doença autoimune, se ele fosse saudável nesse sentido, quando eu digo, gente, eu não tô dizendo que você não pratica atividade física, eu tô dizendo que você tem hábitos de vida não saudáveis, eu tô dizendo que você é acometido por uma doença, e qualquer doença ela não é saudável, ela não é sinônimo de saúde, mesmo que a doença ela não tenha origem de maus hábitos. Eu não tô dizendo que tu não é um ser humano que pratica atividades que conduzem à saúde, eu tô apenas dizendo que você é um ser humano que tem uma doença, logo não é saudável, tá? Mas pontuando isso tudo, se você é uma pessoa que não é saudável, né, porque tem a doença celíaca,
você não vai conseguir comer glúten. Se você, na verdade, você até vai conseguir, mas toda vez que você comer vai gerar uma resposta inflamatória. Teu corpo ele não vai receber bem essa proteína. Ai, tirei uma pelezinha aqui. Tá, que deu uma bolha esses dias aqui. Tá bom, perfeito. Mas, via de regra, ele te defende de tudo aquilo que é fora. Então nós temos dois tipos de coisas que são fora. O nome dessas coisas que são fora, eu digo estrangeiras, é antígeno. E dentro dos antígenos nós temos uma classificação de patógeno. O que é um antígeno? O antígeno é tudo aquilo que é estranho ao teu corpo. Ou seja, é estrangeiro. Estrangeiro, não self. Ok, não próprio. E o que é um patógeno? Um patógeno é tudo aquilo que é doentio, ou seja, não é apenas estrangeiro. Mas não é um grão de poeira, é uma bactéria, não é uma bactéria da tua microbiota, não, pô, é uma bactéria que quer te atacar e que quer... É uma sífilis da vida, não. Sífilis é por... Bom, gonorreia eu sei que é por bactéria, não queria citar essas daí, mas são as que eu tô me lembrando por bactéria, tô me esquecendo das outras. Não queria citar uma tão nojenta assim que nem gonorreia, mas tá. É que eu tô realmente com a memória, né, que nem meu cocô. Enfim, que nem um cocô, não que nem meu cocô. Enfim, o ponto é, aqui nós temos o patógeno, tá? Um patógeno não é apenas algo estrangeiro do teu corpo, não é apenas um grão de poeira, não é apenas um camarão. Quer dizer, camarão não é bem um antígeno, tá? Quer dizer, é estrangeiro do teu corpo, né? O que mais é um antígeno, galera, que não é próprio do teu corpo, e teu corpo, inclusive, ele ataca? Por exemplo, uma célula, tu tem essa célula aqui, tu acabou de fazer uma transfusão de sangue, tu precisa receber sangue, sei lá, tu fez uma perda muito brutal, entrou sangue aqui na tua corrente sanguínea, só que tu é tipo A, e o sangue que entrou é tipo B. Que bosta! Tu vai atacar esse sangue tipo B. Por quê? Porque o sangue tipo A, o que ele tem na pontinha dele? Ele tem isso aqui, ó. Ele tem uma enzima desse estilo aqui. Enzimas As. Ao passo que a hemácia que tá entrando dentro do teu corpo, ela tem essas enzimas aqui, ó. Tipo B. Não seria um problema se você só estivesse convivendo com esses dois, porque essa hemácia ela tem que caráter? Transportar oxigênio. Essa hemácia aqui tem que caráter? Transportar oxigênio. Ambas vão transportar oxigênio dentro do teu corpo? Sim. A diferença é que tu tem os teus linfócitos, que são as tuas células de defesa, tá? Ou seja, tu tem o teu sistema imunológico, os linfócitos. Depois a gente vai trabalhar com a carga de nomenclatura propriamente dita, tá? Aqui ainda continua sendo mais ou menos como uma pavimentação. Tu tem os teus linfócitos. E o que são os linfócitos propriamente ditos? São basicamente tudo aquilo que vai atacar teu corpo. Vai atacar. Não o teu corpo, desculpa, vai atacar. É teu sistema imunológico, são as tuas células de defesa. É quem vai atacar tudo aquilo que é antígeno. Tudo bem, o antígeno pode ser um patógeno, ou seja, doentio. Doentio. Vai causar doença. Doença. Tá vindo aqui pra te atacar. Talvez até o objetivo não seja te atacar, mas o efeito prático é te atacar. Por que eu digo isso? Eu digo, por exemplo, o fungo. O fungo ele não tem um objetivo próprio de me atacar. Ele não quer me matar, o fungo, por exemplo. Só que ele vai liberando toxina no meio. É uma relação chamada amensalismo. É neutro menos. Como assim neutro? Pro fungo não muda nada e pra mim é menos. Ou seja, pra mim é uma coisa negativa. Amensalismo. É uma relação ecológica. Amensalismo. Por quê? Por quê? Porque o fungo ele vai lá, libera pra mim, ó, ele vai jogando no meio toxina. É só, não é nem, é toxina, a gente deu o nome de toxina, mas na verdade a gente tá liberando substâncias. São como que fosse o subproduto do que ele faz. Não é subproduto, mas só tá liberando substância. Pra gente isso é tóxico, por isso que a gente chama de toxina. No caso, é mais ou menos. Pro fungo ele não tá nem aí, ele só tá liberando. Então tudo bem, não tem o intuito de me machucar, propriamente dito. Mas acontece que ele me machuca. Então eu tô dizendo tudo aquilo que é patógeno, é tudo aquilo que causa uma doença. Mesmo não tendo a vontade, mesmo não tendo caráter de me machucar, mesmo não tendo caráter de me causar uma doença, de me causar algum dano. Ok, essas hemácias aqui elas vão transportar sangue. Então qual é que é o problema de eu receber uma hemácia tipo B? É que minhas células de defesa vão identificar que aquilo não é próprio. E aí eu vou ter, por exemplo, uma plaquinha assim, ó, contra B. É uma plaquinha, é contra tudo aquilo que é B. Eu só aceito o que é A. Ou que não tem nada, né? Ou que é A, ou que não tem nada. Mas o que tiver B eu vou atacar. Isso aqui eu nunca vi no meu corpo. Eu já vi no meu corpo, né? Não tem nada. Como é que eu vou atacar? Não tô identificando, não tem nada pra me identificar, tudo bem. Pra eu identificar, tudo bem. Agora, e se tiver B? Se tiver uma coisa B, como assim B? Nunca vi B? Onde pode isso? Você tá querendo me machucar, esse é o safado. Ele vai falar isso pra células... Gente, uma célula que tu recebeu de transfusão sanguínea. Tu tá querendo me machucar, esse safado. E o que vai acontecer? As tuas células de defesa elas vão começar a em massa atacar todo o sangue. Tipo, B, aí tu vai me dizer, tá bom, mas isso aí seria um problema? Ó, eu tô recebendo sangue, tudo bem, meu sistema imunológico vai atacar ele, mas é só por um tempinho. Não, gente, é óbvio que isso é problemático. Porque simplesmente quando ele começa a atacar, o teu sangue, tipo, o sangue tipo B que tá dentro do teu corpo começa a formar coágulos. A quantidade de sangue já era pouca que estava sendo transportada. Lembra? Se tu precisa de uma transfusão de sangue é porque tu perdeu muito sangue. Então já tinha pouco sangue dentro do teu corpo. Agora, esse pouco sangue, tu injetou um novo sangue. Esse novo sangue tá sendo atacado, tá formando coágulos. Tu tinha pouco sangue próprio. E tu ainda injetou um impróprio, que foi atacado. Formou coágulos. O pouquinho sangue que já tava tendo dificuldade de passar por todo o teu corpo, agora ainda tem trombos pra passar por meio dos trombos. Ainda tem coágulos, ainda tá com caminho, com as vias obstruídas. Já é pouco sangue que tu tem bom. Aí tu ainda tem vias destruídas ali no meio do caminho. É óbvio que tu vai ser absurdamente danificado. Mas não é pouco danificado, é muito danificado, galera. É muito. Não faça uma transfusão sanguínea de um sangue que você não consegue lidar. Tá bom, a aula tá ficando muito longa. Eu vou gravar mais aqui as próximas, mas por enquanto isso aqui. E as próximas elas vão ser bem mais densas agora que eu já pavimentei tudo. As próximas elas vão fluir feito trem, tá? Feito trem. Valeu.